Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. Eu estou novamente aqui, meus irmãos, para rogar a vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, cada um de vocês tem que fazer isso hoje. Essa é uma mensagem do Senhor Jesus para a sua vida. E por isso, você tem que levar essa mensagem com seriedade, porque é uma mensagem séria para a sua vida, para que você possa ler e entender que isso é necessário fazer. É necessário que você volte ao Evangelho genuíno, porque o Evangelho que está por aí nas denominações está misturado, deturpado e pervertido. E por estar dessa forma, não serve para a sua vida, nem para a minha, nem para a vida de ninguém. Por isso, você tem que estimular também a seus irmãos a saírem, a fugirem desse evangelho misturado, deturpado e pervertido, para que tanto você como eles, e eu também, possamos voltar para o evangelho genuíno, puro e simples, que é o evangelho do Senhor Jesus. Esse é o único evangelho que existe no mundo. Mas é este evangelho que está sendo pervertido. E a perversão desse evangelho afeta a sua vida. E por isso você não pode deixar que isso aconteça mais. Você não pode deixar que isso aconteça mais em sua vida. Você não pode mais tolerar esse tipo de coisa. Você não pode mais ser cúmplice e conivente dessas coisas. Você não pode mais viver envolvido pelo evangelho misturado, deturpado e pervertido que está por aí nas denominações. Mas você tem que se deixar envolver pelo evangelho genuíno, para o qual você deve voltar. Sim, meus irmãos. Você tem que voltar para esse evangelho hoje. Agora. Esse é o tempo. Aliás, já passou até do tempo. Porque muitas pessoas já estão há tanto tempo envolvidas por esse evangelho misturado, deturpado e pervertido, e já nem sabem mais o que é evangelho genuíno, puro e simples. Meus irmãos. Essas são as consequências de ter ficado tanto tempo condicionado, amoldado, se conformado com esse evangelho misturado, deturpado e pervertido que está aí. E isso causou e está causando muitos males para muitas pessoas. Muitas mais consequências estão acontecendo na vida de muitas pessoas por causa do evangelho misturado, deturpado e pervertido que está aí. Por isso, nós temos que entender que é preciso sair, é preciso fugir dele. E é preciso voltar urgentemente para o evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. É isso que nós devemos fazer para o nosso próprio bem, porque não podemos mais continuar. Quem continua no evangelho misturado, deturpado e pervertido, sendo envolvido por ele, está longe da verdade, se desviou da verdade. Se deixou envolver de tal forma que se desviou da verdade. Não sabe mais o que é evangelho genuíno. Não sabe mais o que é verdade segundo o Senhor Jesus. Não sabe mais o que é a graça genuína. Não sabe mais o que é a sã doutrina. Enfim, não sabe, porque o evangelho misturado, deturpado e pervertido já perverteu a consciência e a mente dessas pessoas, que as fizeram esquecer do que é evangelho segundo o Senhor Jesus. Evangelho genuíno, puro e simples segundo o Senhor Jesus. Eles não sabem mais o que é isso. Porque desde o tempo em que se converteram por aí nas denominações, ficaram envolvidos por esse evangelho e por muitas outras coisas erradas que acontecem por aí nessas denominações. Meus irmãos, essa é a realidade para a qual devemos fugir. Da qual devemos fugir. Todos têm que fugir, todos têm que sair disso aí. Isso aí só prejudica. E se prejudica a vida, atrapalha a sua vida em Cristo. Deturpa, perverte. Faz você se desviar. E o desvio
é para outras coisas erradas. É para se desviar para outras coisas erradas, para práticas erradas. Práticas que o Senhor Jesus não aprova. Práticas que o Senhor Jesus condena. É só você ler as Escrituras que você vai ver isso lá. Porque todas as práticas erradas que as Escrituras, principalmente as epístolas, falam, estão acontecendo nas denominações. Onde muitos se deixaram envolver por essas práticas. E isso tem causado graves consequências na vida dessas pessoas. Graves consequências mesmo. Graves consequências evidentes. Que dá para você ver, dá para você notar. Dá para você perceber com seus próprios olhos. E, às vezes, até você mesmo já está envolvido por isso. Então, é urgente que você comece a cair em si, a cair na real. A entender que isso não serve para a sua vida. O que serve para a sua vida é essa mensagem que está aqui. Vinda da parte do Senhor Jesus. Para que você possa ler essa mensagem e entender a seriedade que ela traz. Porque essa mensagem da parte do Senhor Jesus é séria para a sua vida. E eu espero que você entenda essa mensagem com a mesma seriedade que ela está aqui escrita. Para que você possa entender que é necessário, sim, voltar ao Evangelho genuíno. Para que assim a sua vida em Cristo possa se tornar saudável, possa se tornar aprovada, possa ser uma vida que fique do jeito que o Senhor Jesus gosta, do jeito que o Senhor Jesus quer que você viva. E Ele quer que você viva envolvido pelo Evangelho genuíno, para que esse Evangelho genuíno em sua vida produza bons resultados, resultados perfeitos, aprovados pelo Senhor Jesus. É isso que tem que acontecer na sua vida. Tem que acontecer na minha, tem que acontecer na vida de todos os irmãos, de todos aqueles que estão por aí nas denominações, enganados, envolvidos por coisas enganosas. Meus irmãos. Então, que você comece a parar para pensar nisso, porque isso é sério demais. E você não pode ficar envolvido por coisas erradas, mas sim envolvido por coisas certas, coisas úteis, coisas importantes, coisas relevantes para a sua vida. E a principal delas é o Evangelho genuíno, puro e simples. Sim, meus irmãos. Você tem que estar envolvido por esse Evangelho. E a única forma de você estar envolvido por esse Evangelho é você voltando para esse Evangelho. E fugindo do Evangelho misturado entre o padre pervertido que está por aí nas denominações. Então, que essa mensagem inicial aqui sirva para a sua vida, para te alertar, para você se despertar para algo melhor que o Senhor Jesus tem para a sua vida. O melhor dele, o melhor que ele tem para a sua vida é o Evangelho genuíno, é a verdade, é a graça genuína, é essa doutrina. Meus irmãos, é por essas coisas que você tem que se deixar envolver. Porque ao se deixar envolver por cada uma dessas coisas que eu falei aqui, que o Senhor Jesus aprova, a sua vida estará cada vez mais progredindo, se aperfeiçoando, crescendo em ações de graças e no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que tem que acontecer em sua vida. Isso é bom, agradável e perfeito para a sua vida. Então que você possa entender isso e fazer com que os seus irmãos entendam também. Compreendam que isso é sério. Compreendam que isso é o melhor para a vida deles. E assim, nós, como igreja, se deixando envolver apenas pelo Senhor Jesus, se deixando enredar apenas pelo Senhor Jesus, estaremos prontos para prosseguir a nossa carreira que nos foi proposta. Porque no tempo que resta de nossa peregrinação, nós temos que viver segundo Cristo. Porque só vivendo segundo Cristo poderemos chegar lá no final aprovados. Essa é a verdade. É isso que temos que entender. É isso que a igreja tem que viver. Tem que conhecer. Tem que se deixar levar. Tem que se deixar levar segundo Cristo. Ser conduzida segundo Cristo. É isso que tem que acontecer. Então eu espero que essa mensagem inicial aqui já comece a despertar a sua vida para algo bom. Algo que o Senhor Jesus espera que você faça. E você tome essa iniciativa hoje de voltar
é o evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Faça isso em nome do Senhor Jesus. E além dessa mensagem inicial aqui, meu irmão, que eu falei sobre o evangelho, hoje eu vou falar sobre um assunto que é muito importante também. E o tema desse assunto é: não vos deixeis envolver. Meus irmãos, você não deve se deixar envolver por muitas coisas erradas. E não pode se deixar envolver mesmo. Não pode se deixar envolver nunca. Por mais perfeito que essas coisas erradas apareçam, por mais que elas sejam aos seus olhos coisas boas, coisas agradáveis, você não deve se deixar envolver. Porque a aparência delas é assim. Mas os maus resultados que elas trazem para a sua vida são horrorosos, são terríveis. São só para te prejudicar. E é disso que o Senhor Jesus quer fazer você escapar. É disso que o Senhor Jesus espera que você fuja. E volte para o evangelho genuíno. E não fique mais envolvido por essas coisas. Que são coisas erradas. Coisas que só servem para te levar para o erro. De práticas erradas. Então, que você entenda essa questão. E para que você entenda um pouco mais, antes de eu ler a mensagem aqui, eu vou ler um texto das Escrituras, que está na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 8. Está escrito assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Vou repetir. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Meu irmão, esse texto é claro. Quando você se deixa enredar por alguém, por aqueles que têm uma filosofia e vãs sutilezas, você acaba sendo envolvido por essa filosofia, por esse modo de pensar, por essas vãs sutilezas que esses homens vêm trazendo para prejudicar a sua vida, para levar a sua vida para este erro. Por isso você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado mesmo. Tomar cuidado sempre. Nunca se descuidar. Nunca ficar desprevenido. Porque quando você não se cuida e fica desprevenido, é nessas horas que você é enredado por essa filosofia, por essas vãs sutilezas. Então, é preciso tomar cuidado, porque muitas dessas coisas te desviam da verdade. Te desviam de sua vida, que deveria viver segundo Cristo. Meus irmãos, é segundo Cristo que você tem que estar enredado, que você tem que estar envolvido. Porque se você estiver enredado e envolvido segundo Cristo, isso é que vai trazer bons resultados para a sua vida. Bons resultados perfeitos e agradáveis para a sua vida. Para que a sua vida possa crescer, possa continuar vivendo segundo o Senhor Jesus. Para que você possa continuar crescendo na graça e no conhecimento dele, se desenvolvendo dessa forma. Progredindo cada vez mais, se aperfeiçoando cada vez mais. Agradando assim ao Pai, ao Senhor Jesus e ao Espírito da verdade. Sim, meus irmãos, é isso que você tem que fazer. Você tem que se deixar envolver apenas pelo Senhor Jesus e não se deixar envolver pela filosofia e vãs sutilezas que existem por aí, que vêm sempre segundo a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, que essa palavra está aqui escrita nessa epístola que eu li para vocês, esse texto, repetido às vezes, que seja útil para a sua vida hoje, para que você possa tomar cuidado, para que você possa se acautelar, se prevenir de tudo aquilo que possa querer te enredar, possa querer te envolver em coisas erradas, para que você nunca mais possa se deixar envolver por essas coisas, porque essas coisas são perigosas, são nocivas,
só trazem prejuízo para a sua vida, te prejudicam muito. Então você não deve se deixar envolver por essas coisas. E agora eu vou ler aqui a mensagem que fala sobre não vos deixeis envolver. Essa mensagem começa assim: está escrito, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos. Pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. E também está escrito, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Meu irmão, além de você não se deixar cativar e seduzir por várias doutrinas estranhas ou por negócios desta vida que podem tomar conta ao ponto de dominarem a sua vida, existe ainda muitas outras coisas que você não pode deixar que envolvam a sua vida, ao ponto de deixá-la complicada e embaraçosa. Como, por exemplo, se deixar envolver pelo amor do dinheiro, pela fascinação das riquezas e pela prosperidade financeira, que o Deus Mamon, por causa disso, já fez com que muitos que queriam ficar ricos caíssem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, que além de lhes desviarem da fé, ainda lhes afogaram em ruína e perdição. Meu irmão, quando alguém se deixa envolver por doutrinas várias e estranhas e por negócios desta vida, isso significa de fato e de verdade que tal pessoa já deixou a sã doutrina do Senhor Jesus e por isso até já se recusa a dar ouvidos à verdade, se entregando às fábulas, ou seja, às invencionices que são criadas pelas denominações, onde existem muitos mestres, dos quais essas pessoas se cercam, segundo a cobiça que essas pessoas têm, porque com suas pregações, esses mestres conseguem fazer com que essas pessoas se deixem envolver por muitas coisas que estão em desacordo com a sã doutrina do Senhor Jesus. Meu irmão, você nunca deve se deixar envolver por alguém que venha pregando um outro Jesus e um evangelho diferente, porque essas duas coisas erradas é o que vai te fazer se desviar da verdade, como já aconteceu com muitos hoje neste país, inclusive com muitos pastores, bispos e até apóstolos, que por estarem falando muitas coisas pervertidas, pelas quais se deixaram envolver, ainda estão conseguindo arrastar muitos atrás deles, para que fiquem também envolvidos por um outro Jesus e por um evangelho diferente. Meu irmão, o resultado de muitos hoje terem se deixado envolver por espíritos enganadores e ensinos de demônios, pelo comércio, pelo misticismo, por espírito diferente, pelas denominações, pelos fermentos, pela lei mosaica, pelas mentiras, pelo gosto da primazia, pelas coisas terrenas, pelos negócios desta vida e por muitas outras coisas erradas, é o que está lhes fazendo serem corroídos por um câncer incurável, que está causando lentamente a morte de todos aqueles que se deixam envolver por essas coisas. Meu irmão, todos aqueles que hoje se deixaram envolver por coisas terrenas e perecíveis não sabem o que significa de fato e de verdade terem o coração confirmado com graça, porque a consciência e a mente deles já foram pervertidas de tal forma pelas coisas que se deixaram envolver, que eles já perderam a noção exata do que é querer viver piedosamente no Senhor Jesus para ser perseguido, do que é amar ao Senhor Jesus sinceramente, do que é ouvir o que o Espírito da verdade lhes diz, do que é conhecer a Deus e obedecer ao Evangelho do Senhor Jesus. Meu irmão, se essa mensagem, vinda da parte do Senhor Jesus para a sua vida, lhe fez perceber o erro e o engano em que você caiu
por ter se deixado envolver por muitas coisas erradas, é hora de você cair em si, cair na real, retornar à sensatez e se livrar de todos esses laços do diabo, para que então você possa voltar para o Senhor Jesus, para o seu Evangelho, para a graça genuína, para a sua verdade, para a igreja que ele edificou sobre a pedra, para que assim você possa viver acima de todas as coisas de modo digno do Senhor Jesus, sendo envolvido apenas pelo seu Espírito, para que assim você consiga viver sendo fiel ao Senhor Jesus até a morte. Então, meus irmãos, essa mensagem que eu acabei de ler também vem da parte do Senhor para a sua vida, para que você consiga entender e compreender de fato e de verdade que você não deve mais se deixar envolver por essas coisas. E se você já foi envolvida por algumas dessas coisas, é hora de você fugir. Dá tempo de você fugir. Dá tempo de você escapar das más consequências que isso está causando em sua vida. Meus irmãos, porque se você se deixou envolver por essas coisas, as más consequências que isso está trazendo em sua vida são terríveis. Só te prejudicam, só te desviam da verdade. Só te levam mais para o erro, para a ruína, para a perdição. E para que isso não aconteça mais em sua vida, o Senhor Jesus te dá a saída, te dá a chance de voltar, te dá a chance de escapar. E você tem que escapar. Você tem que entender que tem que escapar dessas coisas, tem que fugir, tem que sair delas. E não continuar envolvido por elas. Não fique mais envolvido por essas coisas, não fique mais enredado por essas coisas. Porque são coisas erradas, coisas que o Senhor Jesus condena. Meus irmãos. E se Ele condena, se o Senhor Jesus condena essas coisas, por que você vai continuar sendo envolvido por essas coisas? Você não pode mais fazer isso. Você não pode mais tolerar ficar envolvido por essas coisas. Você não pode mais ser cúmplice daquilo que você se deixou envolver. Você não pode mais participar daquilo que você se deixou envolver, porque participar dessas coisas erradas é um erro fatal que tem que chegar ao fim. Tem que chegar ao final. E o final é agora. O final dessas coisas erradas pelas quais você se deixou envolver é hoje. É hoje que você tem que fugir delas. É hoje que você tem que escapar de todas essas coisas que te prejudicam de tal forma que vão impedindo você de viver segundo Cristo. Meus irmãos, se você se deixou envolver por essas coisas que são erradas, você deixou de viver segundo Cristo. Você deixou de viver segundo a sã doutrina do Senhor Jesus, segundo a verdade, segundo a graça genuína, segundo o Evangelho genuíno. Meus irmãos, olha aí as consequências, olha aí o erro, olha aonde você chegou por causa disso. Então, que você comece a se despertar para isso, para fugir disso aí e voltar para tudo aquilo que o Senhor Jesus começou a fazer e ensinar, porque isso sim são coisas certas. É por essas coisas que você deve se deixar envolver. É por essas coisas que você deve se deixar enredar. Porque ao fazer isso, as boas consequências disso, os bons resultados irão acontecer em sua vida. E você irá prosseguir de acordo com tudo aquilo que o Senhor Jesus aprova. Porque assim, o tempo que resta de sua peregrinação vai acontecer da maneira certa, para que você possa prosseguir nessa carreira que lhe foi proposta, segundo o Senhor Jesus, praticando as obras dele, vivendo no Espírito dele, vivendo na verdade dele. Meus irmãos, e voltando ao Evangelho genuíno dele. É isso que você tem que fazer. Aliás, os seus irmãos também têm que fazer isso. Eu também tenho que fazer isso. Para que assim possamos juntos, como igreja, continuar prosseguindo com perseverança a carreira que nos foi proposta.
para que, dia após dia, até o fim, possamos chegar lá no final aprovados, para recebermos a nossa coroa, recebemos o nosso galardão, recebemos a herança que está reservada para nós lá nos céus. Só vai receber isso quem se despertar para fugir de tudo aquilo pelo qual se deixou enredar e se envolver. É isso que tem que acontecer. E assim conseguiremos viver a vida em Cristo da maneira certa, segundo o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não concorda que você esteja envolvido por coisas erradas, por coisas que estão por aí nas denominações. Evangelho pervertido, misturado, deturpado, está por aí, enganando a muitos. Heresias destruidoras, fábulas, invencionices, danças giratórias, fascinação das riquezas, o amor do dinheiro, prosperidade financeira. Muitos já se deixaram envolver por essas coisas. E estão sofrendo nas suas próprias vidas as más consequências que tudo isso traz. Então, é hora de escapar dessas coisas. É hora de entender que é necessário escapar. Para que, assim, ao escapar dessas coisas, vocês todos possam voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Porque a partir daí, tudo estará de acordo com o Senhor Jesus. Assim, a vida de todo aquele que voltar para o Evangelho genuíno segundo o Senhor Jesus e viver apenas segundo Cristo, a vida dessas pessoas se tornará saudável, se tornará perfeita. Isso é o remédio para curar todo o mal que essas coisas erradas pelas quais elas se deixaram envolver causou na vida delas. Essa é a cura. Este é o remédio. Sim, meus irmãos, este é o remédio. O Senhor Jesus, o Salvador do corpo, quer salvar o corpo. E o corpo é a igreja, que infelizmente se deixou envolver por essas coisas, que se deixou envolver pelas denominações, onde dentro dessas denominações essas coisas acontecem. É lá que as pessoas são envolvidas por essas coisas erradas. É lá que as pessoas são enredadas por essas coisas. Porque muitos pastores, bispos e apóstolos se deixaram envolver por essas coisas. E estão arrastando as pessoas também para que fiquem também envolvidos por essas coisas erradas. E isso não pode mais acontecer. Não deixe que isso aconteça em sua vida. E não deixe que isso aconteça na vida dos seus irmãos. Eu estou falando isso aqui para que isso não aconteça mais em sua vida. O Senhor Jesus não quer mais que isso aconteça em sua vida. E Ele já te deu, e por isso Ele já te deu a saída, a chance de você voltar. A chance de você sair, de você fugir disso aí. A chance é agora, a oportunidade é essa. Que você entenda então essa mensagem, bem clara e simples, que diz: chegou a hora, é tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. O ponto inicial de sua cura, de tudo aquilo que você se deixou envolver, é esta mensagem. É a mensagem que fará você voltar ao Evangelho genuíno, puro e simples. E assim, a sua vida estará com saúde perfeita, tanto física como espiritualmente falando. Isso é bom para a sua vida, é bom para mim, é bom para todos, é bom para a igreja de modo geral. Então, meus irmãos, que essa mensagem aqui sirva para a sua vida. Estimule seus irmãos a fazerem isso. Encoraje, que você possa encorajar seus irmãos a fazerem isso hoje. Porque assim nós conseguiremos estar enredados, envolvidos segundo Cristo, para que assim possamos juntos, como igreja, continuarmos nessa carreira, para que possamos juntos entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é lá que Ele nos espera, é lá que Ele quer ver a sua igreja, é lá que Ele quer ver cada um de nós, é lá que Ele quer, que o Senhor Jesus nos quer ver juntos como igreja. E é assim que tem que acontecer. Eu espero que isso aconteça
para o nosso próprio bem, para o seu próprio bem. Em nome do Senhor Jesus. Amém.